Olá, vamos falar sobre concordância nominal, né, na aula de português de hoje. A gente vai ver a concordância nominal, o que é um nome, né? Artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronome, substantivo, adjetivo, né? Isso são nomes, né, que a gente chama. Aí a regra, né? Determinante concorda com o substantivo em número e gênero, né? Aí vem o exemplo. Essa é a regra geral. Havia bastantes crianças no local. Tá vendo? Determinante, bastantes. Crianças, o substantivo. Concordando. O antecedente, ó, tal qual, a expressão tal qual. O antecedente vai concordar com tal e o qual concorda com o consequente, né? O que vem depois. Aí o exemplo lá, ó. Os rapazes eram tais qual o irmão, ó. Tais combinou com os rapazes e qual com o irmão, que estava no singular, né? Os rapazes no plural, tais, tal vai pro plural, tais. Irmão tá no singular, qual continua no singular. E outra opção, outro exemplo. A moça era tal quais os pais. Ó, tal concordando com a moça, que tá no singular, e quais concordando com os pais, no plural. Particípio passado concorda, né, com o substantivo. Então tá lá. Resolvidos os problemas do setor, a empresa cresceu, né, ó. Os problemas, o verbo, né, no particípio passado, resolvidos, concordando com os problemas, que é o substantivo. Feitas as tarefas, pôde se organizar melhor. Ó, feitas as tarefas, concordando com as tarefas, do plural. O verbo ser mais o adjetivo. Exemplo, é bom, é permitido, é necessário, é proibido. Sem o artigo, né, vai ficar no masculino singular. Exemplo, água é bom para a saúde. Com o artigo, vai variar, né? A água, tá vendo? O artigo aí, a água é boa para a saúde. Se eu botar, as águas são boas para a saúde. Artigo mais possível, né? A palavra possível como adjetivo. Eram homens os mais responsáveis possíveis, tá vendo? Concordou com o artigo que tá no plural, foi pro plural. Eram homens o mais responsáveis possível, concordando com o artigo. A sós, a expressão a sós, ela é invariável. Elas estavam a sós para discutir o tema. Agora a palavra só. Quando ela é adjetivo, significando sozinho, é variável. Saíram sós daquele lugar. Quer dizer, saíram sozinhas daquele lugar. Quando é advérbio, ela é invariável. Tá lá. Advérbio quando significa, esse só significa somente ou apenas, né? Elas só pensam em coisas úteis, quer dizer, elas apenas pensam em coisas úteis. Aí não tem variação, né? Não vai pro plural. As expressões obrigado, incluso, kit, leso, próprio, nenhum, vário concordam com o substantivo. Várias vezes ouvi aquela mulher, né? Concordou com vez. Se eu falasse vezes, seria várias vezes. Mas eu usar no singular é várias. A expressão haja vista, não existe haja visto, tá? É haja vista. O haja pode variar diante de plural, facultativo, pode ou não. Então lá, haja vista os prejuízos do setor, buscou outra alternativa.
hajam vista os prejuízos, o setor buscou outra alternativa. Haja vista o acordo entre as partes, ela ficou satisfeita. Quer dizer, eu posso colocar o haja no plural ou não, tá? Se eu for concordar com o artigo substantivo. Mas o mais usado é no singular, tá? Mesmo, né? Quando ele significa realmente, é advérbio. Então, ele não varia. Advérbio não varia. Não muda de gênero, não muda de singular para plural. Quando significa próprio, né? Aí é pronome. E aí ele é variável. Aí o exemplo, ó, ela mesma arruma suas coisas. Né? Esse mesmo aí é igual a própria. Ela própria arruma suas coisas. Por isso que mudou mesma, foi para o feminino. Ela fez isso mesmo. Ó. Mesmo aí é significando realmente. Então, o advérbio não vai mudar. Né? Continua singular, masculino singular. As expressões caro e barato. Né? Caro, com verbo de ligação ou com adjunta de nominais, variam. Então, nos dois casos. Barato, né? Mais a palavra vender, o verbo vender, pagar, os verbos vender, pagar, comprar e custar, é um advérbio de modo, então vai ser invariável. Aí, exemplo, ó, as roupas estavam caras, ó. As roupas, sujeito, estavam, verbo de ligação, caras, vai para o plural, né? Roupas caras não vendem, né? Aí no caso é um adjunto nominal, né? Os caras também varia de acordo com, concordando com o sujeito ou com o substantivo. As roupas custam caro. Aí não vai para vir advérbio, aí não vai para o plural. Que aqui quando eu expliquei, esqueci de falar. Tanto caro quanto barato, né? Quando ela estiver agregado ao verbo vender, pagar, comprar, custar, é advérbio de modo, então não varia. É o caso do caro aqui, ó. As roupas custam caro, não é o verbo custar aí. Então, ele é um advérbio aí. O advérbio é a palavra que modifica o verbo, modifica o adjetivo, modifica outro advérbio. Então, caro aí, advérbio, ele não varia, tá? Ele vai ficar no singular, no masculino singular. Numeral. Não, meio, né? A palavra meio. Quando é numeral, que ela significa metade, ela varia o gênero, né? Pode ser meia manga. Quando ele é substantivo, significando modo, maneira, centro, vai variar, que é número, né? Vai variar o número, né? Singular ou plural. Meio, quando é advérbio, significando pouco, mais ou menos, é invariável. Todo advérbio é invariável. Aí tá lá, ó. Comi meia maçã. Esse meia aí é metade da maçã, é um numeral. Não encontrei meios de ajudá-la. Aí é maneira, né? Vai variar também. Ela estava meio nervosa. Aí é um advérbio, né? Não é, ela estava meia nervosa, estava só metade nervosa, não. Aí advérbio é no singular, é masculino pro singular. Meio nervosa, né? Porque o nervosa adjetivo, o advérbio está mudando o adjetivo. A expressão em anexo é invariável. Os termos do acordo seguem em anexo. Não vai para o plural. Agora, quando eu uso a palavra anexo, ela concorda com o substantivo. Seguem anexas ao documento as cópias solicitadas. Ó, anexas concordando com as cópias. Com o substantivo, né? As cópias. As palavras muito, pouco, bastante, quando elas são pronome indefinido, se referem ao substantivo, elas
são variáveis, né? Vão concordar com o substantivo. Quando são advérbios, né, que modificam verbo, um adjetivo ou outro advérbio, elas são invariáveis, né? Advérbio nunca vai para o plural nem muda de gênero. Eles foram bastante claros quanto ao caso. Nesse caso aí, bastante é um advérbio e claros adjetivo. Então não varia porque é um advérbio. Já no outro exemplo, já tenho bastantes problemas. Aí é um pronome indefinido. Ele concorda com o substantivo problemas. Ou já tenho problemas bastantes, né? Ele também tá... ele é um pronome indefinido. Eu poderia trocar por muitos, né? Já tenho muitos problemas, já tenho bastantes problemas. E na outra sugestão, ele vem depois do substantivo e é um adjetivo, né? Então, fica essas dicas aí. Deem uma olhadinha. Na próxima aula a gente vê mais coisas. Beijos. Até a próxima.